E aí, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Eu tenho certeza que você já ouviu falar sobre propósito. E esse é um tema muito falado, principalmente dentro da igreja. O propósito que Deus tem para mim, a vontade, o plano de Deus para minha vida. Qual é o meu propósito? Onde eu encontro o meu propósito? Como viver o meu propósito? O propósito para lá e para cá. E hoje eu quero gravar esse vídeo com você aqui porque nos últimos dias Deus tem me falado algo muito grande sobre propósito que eu quero compartilhar aqui hoje. Há mais ou menos um ano eu venho fazendo vídeos aqui no YouTube, venho postando conteúdo no Instagram, no Twitter, no Facebook, nas redes sociais. Agora eu comecei um podcast com um amigo meu, o link está aqui na descrição, inclusive. E eu tenho falado muito de Jesus publicamente nas redes sociais há praticamente um ano. E lá no começo eu sabia que Jesus estava me chamando para fazer isso, mas eu não sabia o motivo. Eu sabia que era um novo desafio, sabia que eu precisava melhorar, que eu precisava começar a falar de Jesus por algum propósito, mas eu ainda não sabia exatamente qual era. E eu aceitei o desafio entre março e abril de 2020. Eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo e comecei a falar de Deus nas redes sociais também. E mesmo sem entender por quê, eu sabia que Deus tinha um motivo pelo qual Ele tinha me chamado. E eu fui e segui firme com constância. E agora, no fim desse ano, Deus me revelou o meu propósito. Ele falou o seguinte: o seu propósito é ajudar as pessoas a terem mais maturidade espiritual. Por muito tempo isso me revoltou, isso gerou uma insatisfação dentro de mim, pessoas com anos e anos de igreja continuarem com o mesmo nível de maturidade espiritual, as mesmas dúvidas, os mesmos erros, os mesmos pecados. Eu achava inadmissível isso. Como pode tanto tempo assim e ninguém evolui, ninguém busca nada melhor? E é claro que eu só estou dando exemplos aqui, existem casos e casos, mas Deus me falou isso muito claramente. Depois de um ano fazendo esse tipo de conteúdo, depois de um ano de ter aceitado mais um desafio de Deus, Ele me falou: o seu propósito é ajudar as pessoas a terem mais maturidade espiritual. E quando Ele falou isso, eu fiquei muito alegre e falei: meu Deus, eu vou fazer tudo que eu posso em direção a esse propósito, eu vou dedicar a minha vida a isso. Mas passou o tempo e eu vi oportunidades diferentes, oportunidades em que eu podia aprender mais, podia ganhar mais em outras coisas, em outros lugares que não necessariamente eram pecado, que não necessariamente eram contra a vontade de Deus. Mas eu passei a investir mais tempo nessas coisas e menos tempo no propósito que Deus tinha me revelado. E nos últimos dias Deus me deu um puxão de orelha falando: ei, eu já te revelei o seu propósito, por que você não está correndo a 200 km por hora nessa direção? Não importa se ninguém mais vai confiar em você, se ninguém mais vai comprar essa tua ideia, esse teu propósito, eu já te falei e nada mais importa. Você não precisa de mais ninguém. O que eu quero te passar com esse vídeo é o seguinte: talvez você não saiba o teu propósito, mas enquanto você não sabe o seu propósito de forma específica, ele é o mesmo para todos os cristãos. Obedecer a Deus em todas as coisas e amá-lo acima de tudo. Sabe por que Deus me revelou o meu propósito? Porque eu já respondi ao chamado dele da liderança, já respondi ao chamado dele sobre o ministério, já respondi ao chamado dele sobre evangelizar onde eu passar, respondi ao chamado dele, por fim, sobre as redes sociais, e ele falou: agora ele está pronto para saber onde eu quero levar ele. Talvez você não esteja pronto para que Deus te revele os pensamentos e os planos dele para a sua vida. E mesmo assim, Deus não me revelou o que vai acontecer no fim do ano, o que vai acontecer daqui 5 anos, onde eu vou estar daqui 10 anos, e Ele nunca vai revelar isso. Ele quer que a gente viva o processo. Ele quer que a gente tenha fé de pisar onde não tem chão e confiar nele com os propósitos e os planos dele para a nossa vida. Então, não se perca na busca por um propósito. Pelo contrário, mergulhe na busca a Deus. Existe uma parábola que Jesus conta sobre os talentos, de que um dono de uma fazenda deixa alguns talentos, algumas moedas na mão dos seus funcionários. Na mão do primeiro ele deixa uma moeda, na mão do segundo ele deixa 2 moedas e na mão do terceiro ele deixa 5 moedas. Ele fala: cuidem do meu dinheiro, eu vou viajar. E ele viaja. O que tinha 5 transformou em 10, o que tinha 2 transformou em 4 e o que tinha 1 enterrou, com medo do que esse senhor poderia dizer para ele. E ele volta, ele vê que o que tinha 5 multiplicou, ele vê que o que tinha 2 multiplicou e fica muito alegre com eles. E quando ele vê que o que tinha 1 só enterrou e não fez nada com aquilo, ele fica irado. Ele fala: por acaso você não sabia que o
Colho onde eu não plantei? Por que você não colocou isso no banco e você teria recolhido com juros quando eu voltasse? Por que você não multiplicou isso que eu te dei de alguma maneira? A sua preocupação não deve ser atingir níveis muito altos. A sua preocupação não deve ser ter 10 talentos, 20, 50 moedas ou qualquer coisa do tipo. A sua preocupação deve ser pegar o que Deus já te deu e fazer o máximo com isso. Não se compare com quem já tem anos e anos de caminhada, anos e anos de colheita e semeadura. Não se compare com ninguém a não ser você mesmo. O problema deve ser quando você olha para trás e fala: nossa, eu melhorei muito pouco. Mas quando você olha para trás e fala: eu estou caminhando para algum lugar porque eu já não era mais essa pessoa que eu era no passado, aí sim você está na direção certa. Quando Deus te dá algo para fazer, você vai lá e obedece, você dá um passo mais perto do seu propósito. Quando Deus te dá uma vida nova e você cuida dessa pessoa, você está andando um passo mais perto do seu propósito. O propósito de todo cristão, antes de qualquer coisa, é amar e obedecer a Deus acima de todas as coisas. Então, Deus vai revelar planos específicos que Ele tem para a sua vida. Mas enquanto você não estiver pronto, no tempo dele, nada vai acontecer. Então, o que eu quero te dizer sobre o propósito é isso. Obedeça a Deus. Ame-o acima de tudo, independente do que você já tem hoje. Pegue, se é uma pessoa que você precisa discipular, uma célula que você precisa cuidar, um irmão, uma irmã que você tem que você precisa amar mais, você precisa ter uma responsabilidade maior com os seus pais, qualquer coisa assim, você precisa melhorar nos seus estudos, o que Deus já te deu que você não está dando o seu melhor. E é só quando você fizer isso, é só quando você multiplicar o seu primeiro talento, é só quando você plantar as primeiras sementes que Deus te deu, que Ele vai te dar novas sementes. Ele vai falar: olha, você está sendo fiel. Olha, você está pronto para o próximo passo. Deus não trabalha com saltos, Ele trabalha com passos. Passo após passo. Então hoje eu te convido a essa reflexão. O que você já tem diante de você, que Deus já te deu, e você ainda não multiplicou esse talento, essa moeda. Seja fiel nas pequenas coisas. Deus te colocará sobre o muito. Mas comece hoje. Não adianta mergulhar em uma busca vazia por um propósito se você não obedece a Deus com o que você já tem. Espero que esse vídeo tenha te iluminado de alguma maneira, tenha te dado alguma luz. E é isso. Até o próximo vídeo e Deus abençoe a sua vida. Falou!